Fala pessoal, beleza? Aqui é Fabrício Dutra, professor de língua portuguesa, e eu estava fazendo aqui correção de uma prova da banca AOCP, no Instituto AOCP, que vai organizar o concurso aqui em Brasília do Polícia Penal, né? DF. Cara, eu me deparei com uma questão aqui que vale a pena demais comentar com detalhes, separar da prova, comentar para todo mundo, que é uma questão foda. É uma questão foda. Não tenho o que falar. Questão maravilhosa. Ela cobra muitas coisas, uma questão que contextualiza bonitinho, né? E lembrando, na terça-feira pós-carnaval, na terça pós, se não me engano é dia 1º de março, a gente vai ter a estreia aqui, galera, da Terça da Libertação. Deixa eu mostrar o que vai ser isso aqui rapidinho. A questão tá aqui, tá? E o que vai ser a Terça da Libertação? É isso aqui. Toda terça-feira às 11 da noite vamos ter uma live para falar de língua portuguesa, claro, até porque eu não sei mais nada sobre nenhum outro assunto. Tá reparando que agora tá todo mundo especialista em guerra? O pessoal era especialista em saúde pública, pandemia. Agora, guerra. Absurdo. Absurdo qualquer guerra é, irmão. Qualquer morte de inocente é escroto. Não tem que ter e acabou. Tem que ser sempre caminho da paz. Quem é a favor da guerra tá errado, ponto final. Qualquer tipo de guerra, na verdade, né? Qualquer morte. Mas enfim, na Terça da Libertação a gente vai falar de língua portuguesa, obviamente, para tirar de você aquele medo. Para tirar de você aquele encosto. Tô brincando. Para tirar de você aquele trauma com a língua portuguesa que eu sei que muita gente tem. Muita gente sofreu com português a vida inteira e aí hoje em dia vai no concurso público lá e sofre um pouco. A minha intenção às terças-feiras, às 23 horas, é trabalhar o português como cair em prova. Pra gente, claro, evoluir muito. Só que ainda não é terça-feira. Não é ainda a nossa terça libertação. Então deixa eu voltar aqui pro nosso background padrão. Ah, garoto. Aqui é o background do site, inclusive. Quem é já aluno do site? Aqui embaixo tem o link. Família, questão essa daqui, ó. Olha que questão fodarástica, que é a questão 10 de uma prova de 2021, Prefeitura de João Pessoa, se não me engano, do Instituto AOCP. É para ficar julgando lá, V e F. E olha essa frase aqui. O trecho, que é a relação, blá blá blá, ó, destacar aqui. A banca está afirmando, sem qualquer tipo de pudor, que esse termo é objeto direto do entende-se, irmão. Minha família, sempre que aparecer uma questão assim na sua prova, a partir de hoje, pensa o seguinte, que já vi gente falar isso aqui. Tu viu, professor? Caraca aí. Tu ensinou partícula C, nem caiu. Porra, meu brother, pra acertar isso aqui tem que saber partícula C. Tem que saber partícula C, tu tem que saber. Se não souber partícula C, já começa a parada errada. Já começa o bagulho errado. Porque olha só, olha essa questão. Entende-se que a relação familiar é elemento importante em tempos de pandemia. Ó, entende-se que a relação familiar é elemento importante em tempos de pandemia. Bacana, informação bacana. Que a relação familiar é elemento importante. Aí olha o que eu queria de vocês, família, por favor. Essa partícula C está associada ao verbo entender, não é? Sempre que a partícula C está ligada a um verbo, o teu trabalho vai ser descobrir quem é o agente, ou seja, quem pratica a ação. E nessa frase eu não sei quem pratica a ação de entender, eu não sei, eu desconheço. Quem é que pratica a ação de entender? Eu não sei. Quando o verbo tem uma partícula C e esse verbo não tem a figura do agente expressa, a tua dúvida é ou partícula passivadora ou partícula de indeterminação do sujeito. Então, ou é a passivadora ou é indeterminação do sujeito. Quem vai resolver minha vida é o próprio verbo, filho. O verbo é o cara, o verbo é que resolve. Nessa frase, quem entende, entende algo. Você tem um verbo transitivo direto. A partícula C só pode ser a passivadora. Com verbos transitivos diretos, sem a figura do agente, a partícula C é a passivadora. E aí eu queria que você guardasse na tua cabeça a seguinte regra. Quando a partícula C é a passivadora, não existe a figura do objeto direto. Por quê? Na partícula a passivadora, ou seja, a voz passiva, todo objeto direto ele se converte em sujeito. Ele passa por uma conversão de função sintática. O objeto direto, ele vira sujeito paciente. Então esse cara que está aqui, que a relação familiar, elemento, é o sujeito desse verbo. Essa frase está na voz passiva, meu irmãozão. Nada disso não existe, não existe objeto direto na voz passiva. Então se a banca chamou de objeto direto, já deu errado.
A relação familiar, dentro desse sujeito núcleo relação, e a palavra familiar qualifica a relação. Não é qualquer relação, relação familiar. Então, essa palavra aqui é um adjetivo. Importante qualifica elemento. Não é qualquer elemento, é um elemento importante. Então, importante também vai ser adjetivo. Agora, essa aqui é sinistra. Olha isso aqui, galera. Tempos de pandemia. Tempos de pandemia. Essa expressão de pandemia qualifica que tempos são esses. Essa expressão de pandemia, ela tem função adjetiva no português. Só que é uma locução, não é um adjetivo, não é uma palavra, é uma expressão inteira, uma locução adjetiva que está aqui. Só que essa locução não foi destacada. Quem que ele destacou? Só pandemia. Quando ele destaca só pandemia, ele quer que você veja que pandemia é o núcleo dentro da locução. É um exemplo que eu sempre dou na minha aula. Um lugar que eu nunca vou frequentar. O professor Elias Santana foi em 2022 já. Uma praia, inclusive, nossa... Elias, tu meteu uma foto no Instagram com um chapeuzinho tapando as partes. Meu Deus, Elias, tu tá de sacanagem com a minha cara. De nudismo se refere à praia, tá vendo? Chegando aqui a rivalidade já. Elias Santana, professor do Gran Curso, tabela de estratégia. Aquela foto lá. Elias é meu irmãozaço há muitos anos. De nudismo se refere a quem? Praia. Maluco. Mas o estratégia é infinitamente melhor. Você sabe, não preciso falar. Eu não preciso falar. De nudismo se refere à praia. O de nudismo é uma locução adjetiva. Só que se a banca destacar somente nudismo não qualifica ninguém, cara. Nudismo é o núcleo dentro da locução, porra. Então isso aqui vai ser uma locução adjetiva, mas se a banca destacar somente nudismo, ele é substantivo. É o que aconteceu aqui, ó. Professor, substantivo pode ser preposicionado? Porra, claro que não pode ser preposicionado. É um sujeito. Não confunda. Você sabe. Então, de pandemia se refere a tempos. Mas só pandemia é substantivo. Então, falso quando ele fala que essas três palavras pertencem à mesma classe. Mas que questão maneira. Falso. A conjunção, todavia, indica oposição, né? E pode ser trocado pelo contudo. Com certeza. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, são palavras de adversidade. Então, podem sim ser substituíveis, né? Entre si, intercambiáveis. Agora, olha que opção. Nossa, essa aqui é foda. Leitura emocional do outro. Essa expressão, fora do contexto, esse termo, segmento, torna-se ambíguo. O que é ambíguo? Ambíguo é aquilo que tem... Porra, isso não. Galera, ambíguo é duplo sentido. Olha isso aqui. Quando eu tenho leitura do outro, todo mundo aí concorda que rola ambiguidade nessa expressão solta? Como assim ambiguidade? É simples, cara. Leitura é um substantivo abstrato. Substantivo abstrato é um substantivo que tem valor semântico de ação, de sentimento, de sensação, de convicção. Leitura é o ato de ler, então é abstrato. Com essa palavra sendo um substantivo abstrato, olha o teu pensamento. Esse outro ele pode ser quem pratica a ação de ler e ele também pode ser quem sofre a ação de ler. Se ele sofrer ação, a função sintática é paciente. Ó, a função sintática do paciente. Complemento nominal. CN, aqui dentro. Se ele não é paciente, ele é adjunta de nominal. Então, é um duplo sentido. Você não sabe fora do contexto. Beleza? Se a leitura do outro é o outro que lê ou o outro que é lido. Então, fora do contexto, pode sim ser ambíguo. Então você tem falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Essa questão que foi a questão 10 para fechar a prova com chave de ouro, o gabarito é letra A. Isso é Instituto AOCP. Vamos falar real aqui? Na moral. A banca AOCP é uma banca honesta com o aluno, pô. Não tem pegadinha, não tem aquela coisa... aquela maluquice da FGV, de vez em quando o CESP, aquela esquizofrenia... ser esquizofrênico, sabe aquela relação ser esquizofrênico? Não. Instituto AOCP, parceiro, ou tu sabe gramática ou tu não sabe. Ou tu acerta ou tu erra, sem ficar naquele... Houve divergência. Pô, tá na regra, porra. De divergência o quê? Ou é complemento nominal ou é adjunto. Fora do contexto é ambíguo, mas dentro do contexto não. Então, é uma prova boa de se fazer se você treinar
você com certeza vai evoluir muito. Eu tô resolvendo 20 provas no WhatsApp, tá? Você recebe a prova no WhatsApp de manhã e à noite você recebe o vídeo com a correção. A gente tá no terceiro dia, mas dá para entrar ainda e pegar o retroativo. O link tá aqui. Também tem o link aqui do curso completo. Enfim, vamos trabalhar juntos. E lembrando, dia 1º de março a gente vai ter a terça da libertação. E eu vou soltando esses vídeos de questão, de correção, de alguma percepção, sempre às sextas-feiras. Então, terça e sexta é o dia de você chegar aqui no canal Fabrício Dutra TV e arrebentar. Tamo junto. Grande beijo. Fui.